Meus irmãos, nós estamos numa série de pregação aqui sobre família. E estamos falando sobre a nossa casa, a minha casa. Falamos no domingo passado, só fazendo aí uma retrospectiva rápida. Falamos no domingo passado que a nossa casa é o primeiro lugar para nós vivermos a nossa fé. Que às vezes a gente fica querendo trazer a nossa família para a igreja, e na verdade a gente precisa ser igreja em casa. A gente precisa levar a fé para casa, não é trazer a casa para a fé, é levar a fé para casa. É levar os princípios do reino e da fé para casa. A família é a igreja vivendo a mutualidade, vivendo uns aos outros. E nós estamos nesses mandamentos bíblicos chamados mandamentos recíprocos, ou mandamentos bíblicos da mutualidade. É quando diz, amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, é esse uns aos outros. Fazendo uma reflexão aqui do princípio do que significa viver isso dentro da nossa casa. Viver isso dentro da nossa família. O que significa aplicar os princípios do reino dentro da nossa casa. Isso é algo tremendo. E nós vimos no domingo passado o quanto isso é forte. Falamos aqui que a nossa casa ela é um lugar, deve ser um lugar macio para cair. Eu acho que até quem não veio, talvez tenha visto na página da gente, o videozinho que o pastor Felipe colocou lá, a cortinha, né, a cortinha com esse vaso aqui, né, onde ele está com uma borboleta hoje, onde nós jogamos ele várias vezes aqui nesse lugar macio, e ele não quebrou. E falamos da importância de nossa casa ser realmente um lugar macio para cairmos, porque é certo que nós cairemos. Isso é certo, nós cairemos. Quando cairmos, sejamos um lugar macio. Que a nossa casa seja esse lugar macio. Falamos que esse lugar macio tem a ver com tolerância, tem a ver com misericórdia, tem a ver com aceitação, tem a ver com graça. A graça de Deus manifesta dentro da nossa casa. E falamos de mandamentos como aceitem uns aos outros, perdoem uns aos outros, sejam misericordiosos uns com os outros. E mostramos o que acontece quando o vaso, ele cai num lugar que não é macio. O que acontece quando esse vaso cai num lugar rígido, um lugar de lei simplesmente, um lugar de regras simplesmente, um lugar de réguas de medir, e não da graça de Deus, da misericórdia, do perdão. E quando esse vaso cai no lugar rígido, ele quebra. Ele quebra. E nós falamos sobre isso, vivemos isso, ilustramos isso. E eu também já tinha anunciado que hoje falaremos que a minha casa ela é um lugar onde eu me torno melhor. Um lugar onde me torno melhor. Domingo que vem, nós falaremos sobre a minha casa, um lugar onde sou mais forte. Mas hoje, é minha casa, um lugar onde eu me torno melhor. E aí eu queria... Cadê o Najib? Najib? Ah, está aqui, vem cá. Ajuda aqui, Najib. Só um minutinho, tá, pessoal? Eu não vou subir, meu povo. Vou subir não, porque quando eu subo, sobe assim e aparece aqui, entendeu? Eu testei, mas aparece. Aí não dá, não. Eu preciso fazer umas caminhadas primeiro. Não é para subir, não. Mas é para pensar o seguinte. Quando nossa casa, ela é um lugar macio, nós temos coragem de subir. Porque sabemos que existirá um lugar macio para nos receber se nós cairmos. Existe uma coragem que a graça dá para você ousar.
para você arriscar. Porque quando você arrisca, sabendo que existe um lugar macio para você cair, você arrisca com a segurança de que se algo acontecer, algum deslize acontecer, a sua vida, ela não vai ser perdida. Porque existe na sua casa um lugar macio para você cair. Percebem? Este lugar macio, a graça de Deus, eu passando por debaixo da escada, a graça de Deus, ela nos oferece um terreno, uma estabilidade para vivermos a vida. A nossa casa como lugar macio, ela nos dá coragem de ousarmos e dizer, mas eu vou subir aqui, mas e se eu cair? Se eu cair, existe um lugar macio. A minha vida não sofrerá prejuízo, eu posso até me machucar, porque dependendo da altura, tem lugar macio que não resolve, mas eu não perderei minha vida. Isso nos dá coragem para vivermos coisas que nós só viveremos se tivermos a estabilidade de um lugar macio. Se não tivermos essa estabilidade do lugar macio, não adianta, nós não seremos melhores. Nós seremos ratinhos reagindo a comandos. Nós seremos ratinhos reagindo a estímulos, a ameaças. Nós seremos aqueles que estaremos aqui simplesmente subindo, morrendo de medo de cair. E quem sobe com medo, cai. Quem sobe com medo, cai. Vocês não sabem, mas eu subo essa escada. Toda com segurança, assim, eu oro antes. Quando a gente precisa fazer alguma regulagem, alguma coisa. E eu não tenho medo. Isso me dá uma segurança de pegar. Quando vai subir uma pessoa com medo, teve uma vez que a pessoa foi subir, quando chegou na metade, ela parou e disse, e agora? Eu disse, chama os bombeiros para tirar o gatinho, né? O Baldwino ia subir, aí o Baldwino pegava e saía esfregando o nariz assim na escada, para poder não se afastar dela, né? Com medo da escada cair. Quando nós estamos seguros, segurança demais é problema. Mas o medo, ele te tira a tranquilidade para fazer o que você tem que fazer. E esse lugar macio, ele é um lugar que te dá essa estabilidade, te dá esse lugar para você coragem, para você ousar, para você ser melhor, para você viver coisas que você não consegue viver sem um lugar macio. Agora vai um detalhe. É muito importante que vocês entendam isso. Não usem isso. Não usem este lugar macio como estratégia para mudar o outro. Quando você, na verdade, não está aceitando o outro, está dizendo que aceita para poder mudar ele. O lugar macio precisa ser verdade. Deus não nos ama porque quer nos transformar. Ele quer nos transformar porque nos ama. A aceitação precisa ser verdadeira, a misericórdia precisa ser verdadeira. Se ela for uma farsa, tipo, não, a gente perdoa, tal, porque está querendo criar um climazinho para poder dar o chicote, não funciona. A graça precisa ser verdadeira. E às vezes a gente acha, e a gente vai falar hoje sobre exortação, a gente vai falar hoje sobre ensino, a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente acha assim, então eu vou fingir que minha casa é um lugar misericordioso para poder eu conseguir ensinar. Eu vou fingir que tem misericórdia para poder eu exortar. Não funciona. Precisa, de fato, existir graça e misericórdia. Um lugar macio, autêntico, verdadeiro, sincero, de verdade. Não pode ser fingido. A Bíblia diz, João diz que o amor ele deve ser não fingido. A gente não pode ficar fingindo que está aceitando para poder mudar o outro. Fingindo que está perdoando para poder o outro baixar a guarda e você entrar com a faca. O perdão precisa ser verdadeiro, a graça precisa ser autêntica. Isso que você vai viver aqui precisa ser verdadeiro. Esse lugar macio, ele precisa ser verdade. Ele não pode ser ilusório. Ele não pode ser simplesmente uma imagem do macio. Ele precisa ser o macio. Se ele for só a imagem do macio, ele será falso. E quando a queda acontecer, é só a imagem do macio. Você se esborracha no chão. Vocês percebem isso que eu estou colocando? Porque às vezes eu vejo muito
Muito pai e mãe, muito marido, mulher, querendo produzir estrategicamente um terreno de misericórdia para conseguir os seus objetivos. Ele está tipo, eu vou dar um passo para trás para depois entrar com os pés no meio dos peitos. E não é isso. Deus, quando morreu na cruz, Ele não está dando um passo para trás para poder depois ir lá e, te enganei, agora eu vou te mudar todinho. Não foi. Ele amou de verdade, Ele perdoou de verdade, Ele aceitou de verdade, Ele derramou graça de verdade. E é a partir da verdade do lugar macio que a transformação ela vai acontecendo. Então, por favor, não usem o lugar macio como estratégia. Eu digo porque eu sei como é que é pai e mãe, eu sei como é que é marido que quer mudar mulher, mulher que quer mudar marido. Ele já montou um plano na cabeça no domingo passado. Ele disse, eu vou passar 6 meses sendo misericordioso e depois, quando a pessoa estiver lá amolecida pelo lugar macio, eu entro com a faca. Não funciona como estratégia. Tem que ser verdade. Amém, irmãos? Vamos para os mandamentos da mutualidade de hoje? E o tema de hoje é minha casa, um lugar onde me torno melhor. Primeiro mandamento. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Por isso, exortem-se. Exortar. Em muitos textos bíblicos, a exortação ela tem um sentimento, ela tem uma intenção, ela tem um significado de encorajamento. Mas eu queria usar a exortação aqui como exortação mesmo, não é como encorajamento não. Eu queria usar a exortação no sentido do chamar a atenção. O exortar o irmão, exortem-se uns aos outros. É chegar e dizer, irmão. É um negócio que não é muito confortável não da gente fazer, não é? E às vezes é nessas exortações que começa uma briga, uma confusão dentro de casa, porque não existe um lugar macio, não existe um terreno fértil para se viver isso, não existe aceitação, não existe misericórdia, tem só exortação. A exortação, quando ela chega como o quê? Como mensagem da lei. Não chega como resultado da graça, ela chega como mensagem da lei. E se a exortação chega como resultado da lei, como execução da lei, e não como resultado da graça, ela não funciona. Exortem-se. A nossa casa, meus irmãos, ela é um lugar da verdade. É o lugar da verdade. A casa da gente é o lugar da verdade. Que seja o lugar da verdade, não porque você não consegue se esconder. Porque é lugar da verdade de qualquer jeito. Porque quem é que conhece você? É quem já comeu vários e vários quilos de sal com você. Essas pessoas sabem quem você é. Mesmo que você esteja numa dieta. Se estiver com uma dieta de redução de sal, então, vai comer 3 quilos de sal é um tempão. Quem conhece você é quem mora com você. Quem vê você saindo do banheiro. É quem vê você acordando. É quem vê você de TPM sem nenhum tipo de filtro. É quem vê você nervoso porque teu time está perdendo sem nenhum tipo de filtro. É em casa. Em casa nós somos o que somos. Porque não conseguimos esconder. Mas isso é patético. Que sejamos o que somos, e visivelmente o que somos, não porque não conseguimos esconder, mas porque não precisamos esconder. Existe um lugar macio. E eu posso ser eu mesmo. Eu lembro quando eu era pequeno, eu já contei essa história aqui, eu chamei minha irmã de jumenta. E eu disse, você é uma jumenta. E minha mãe ouviu. Minha mãe olhou para mim e disse, um cavalo velho gordo desse chamando a irmã de jumenta? Mãe, isso não me traumatizou, viu? Estou dando só um exemplo de que na casa da gente, a gente é o lugar da verdade. E eu olhei no espelho e disse, gordo sim, mas cavalo? Cavalo velho gordo desse chama da irmã de jumenta? Na casa que a gente tem coragem de falar algumas coisas, quando tem um terreno macio,
quando tem um lugar macio para a gente cair, a gente como pai, tem espaço para perder a cabeça e isso não ter prejuízo. Porque a gente às vezes fala coisa que não devia nem escrever. No caderninho. Imagine dizer, pô, ouvir. A gente fala. Mas se existe um lugar macio, você não se preocupe de você ser perfeito dentro de casa não, porque o lugar macio também é para o pai, também é para a mãe. Não é só para os filhos não. É para o pai e para a mãe também, quando perder a cabeça, quando sentir vontade de matar o menino, que às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade. Às vezes você perde a cabeça ali, você tem com vontade de tomar uma atitude mais forte. Fala besteira, diz coisas que não era para falar. Agora, se há um lugar macio, você vai lá depois, você faz o quê? Você pede desculpa, você reconhece que você errou. Ser um lugar macio não significa... porque se ser um lugar macio é você não poder xingar ninguém. Ser um lugar macio é você ser aquele pai, o filho faz um negócio e você faz assim, amado. Aí é macio para ele, não é para você. Tem que ser macio para os dois. Tem que ser macio para os filhos, tem que ser macio para os pais. E os filhos têm que entender que os pais são pecadores também. E que eles vão falar besteira, que vão perder a cabeça. E depois vão pedir desculpa. E vão lá comprar um brinquedinho. Tem que ser macio para os dois. Mas a casa da gente é o lugar da verdade. É o lugar onde tem que ter exortação. Chega lá e exorta mesmo. É na casa da gente que a pessoa tem coragem. Aquele cara que tem um mau hálito. Ninguém tem coragem de dizer, cara, tu tem um mau hálito, porque tu já pensou em fazer um tratamento. Amigo não diz. Namorada acaba, mas não fala. A mulher começou a namorar, percebeu o mau hálito, ela passa umas 2 semanas vendo se era alguma coisa temporária. Quando percebe que não é temporária, ela acaba o namoro, mas não diz. Quem diz? O irmão. O irmão diz. Irmão diz. Irmão olha assim, que é isso aí, mas tá com o rabo do rato na boca, é? Irmão fala. Que bom que irmão fala a verdade pra gente. E é por isso que dá confusão. Porque às vezes fala a verdade demais. Fala a verdade demais. Se a gente chega pro marido da gente e fala coisa que ninguém fala pra ele, a gente fala. A mulher fala, o homem fala. Mas isso é bíblico. Exortem. Mande escovar o dente. Mande escovar o dente. Diga, olha, você está desse jeito, está insuportável de manhã. Não aguento você. Você acorda parecendo o Bin Laden explodindo tudo dentro de casa. Tem hora que você tem que falar a verdade, meu irmão. E a nossa casa é o lugar da verdade. Agora, verdade sem lugar macio é isso aqui, ó. Só destrói, só quebra, só deixa os troços. Mas a gente precisa ter condição de falar a verdade. E dizer para o outro a verdade. Às vezes, quando um filho, alguém chega dizendo, é porque eu não sei fazer isso. Aí você, em vez de ser verdadeiro, você fica, não, você sabe, você joga bola melhor do que todo mundo. E o bicho é um perna de pau. Então, às vezes, a casa da gente é lugar feio. A gente não sabe jogar um negócio, mas sabe jogar outro. Tem aquele cara lá que já nasce fazendo pezinho sozinho, sem ninguém ensinar. E tem gente que não vai aprender nunca a mexer com esse negócio. Não adianta a gente ficar fingindo que os nossos filhos são bons em áreas que eles não são. Não são. E ele precisa receber essa verdade dentro de casa. Sem rotular. Porque às vezes não é, mas o cara vai lá, se esforça e vira. Aprende a dar um passinho. Aprende a conseguir jogar com os amigos sem passar vergonha. E outros não aprendem. Tem muitos aqui. Se for jogar, dá raiva. Faz raiva para os amigos. E às vezes fica a mãe lá dizendo, mas meu filho é maravilhoso, meu filho é não sei o quê. Mas você tem que falar a verdade. E quando tiver um erro cometido, o que é que diz em Gálatas, meus irmãos, 6, versículo 1 e 2? Paulo diz, irmãos, se vocês pegarem alguém fazendo alguma coisa errada, vou fazer uma versão, a mensagem, tá? Se vocês pegarem alguém fazendo alguma coisa errada, vocês que são espirituais, vocês que se dizem crentes, vocês que dizem que são discípulos de Jesus, vão lá e exortem o irmão com mansidão. O problema é que a nossa exortação, a gente quer fazê-la na hora da raiva. Na hora da raiva, a hora da raiva não é a hora de dizer a verdade.
Dizer a verdade na hora da raiva é só para depois ir lá pedir desculpa. Então faça, vocês que são espirituais, exortem com espírito de mansidão. E olha por ti mesmo para que não caia. O que é que Paulo está dizendo? E saiba que você também é um pecador. Você vê o outro fazendo uma coisa errada, você vai lá e você diz, rapaz, você está fazendo esse negócio, não está certo. Fala com mansidão e se toca, que tu também não presta não. Não vai para lá feito santarrão, dando um de santarrão para os teus filhos, dando um de santarrão para a tua mulher, dando um de santarrão para o teu esposo. Não faz isso não. Olha por ti mesmo para que não caia. Lembre-se que você também é um pecador, que você também erra e que você também errou e fez um bocado de coisa que seus filhos estão fazendo e fez até pior. Lembre-se disso quando você for exortar. Lembre-se disso. Em Colossenses 4:6, ela fala sobre um equilíbrio. Paulo fala sobre o equilíbrio. Diz que a nossa palavra, ela deve ser agradável e temperada com sal. Percebe o equilíbrio das nossas exortações? Agradável e temperada com sal. Tem gente que a palavra é só agradável. A pessoa faz uma coisa errada, aí olha e diz, meu filho, tem problema não, pode quebrar, mamãe compra outro. Bateu na cara da mamãe, mas não se preocupe não, mamãe tem outro lado. A palavra é só agradável. Eu quero descer, desce. Eu quero fazer o que? Sobe. Eu quero quebrar o vaso, quebra o vaso, faz igual teu pai. Tu quer fazer o quê? Faz o que tu quer. Palavra agradável. Mas a Bíblia está dizendo que a nossa palavra tem que ser agradável e temperada com sal. Mas tem gente que é só sal. É sal grosso puro. No zóio. Porque sal grosso nos olhos, além de arder, ainda faz a pedrinha, né? É sal grosso nos olhos. Aquela palavra salgada. Aquela palavra que ninguém consegue, na hora que o cara bota na boca, ele já vai atrás de um copo d'água, porque ele não aguenta. Você sabe aquela pessoa que você termina de conversar com ela, você corre para tomar um copo d'água? Essa pessoa que tem uma palavra muito salgada. Ele está sempre certo de tudo. Ele acha que não é pecador. Ele acha, chega sempre com uma palavra muito dura, com uma verdade muito absoluta, sem ouvir, dando respostas a perguntas que não foram feitas. Percebe, irmãos? Você está aberto para ser exortado na sua casa? Está aberto para ser exortado? Você está exortando de um jeito legal? Que nós possamos fazer isso com um lugar macio. Vamos para o segundo texto. Hoje são só 3. Romanos 15:14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. O mandamento bíblico aqui é aconselhem-se uns aos outros. É de fazermos este aconselhamento mútuo dentro da nossa casa. Só que para isso, o texto tem uma expressão interessante que ele usa, sendo capazes. E o problema está aí. É porque há muitas vezes dentro da nossa casa, quem que é capaz para dar algum aconselhamento e quem que não é. Quem que é capaz e quem que não é. E eu digo que nós precisamos começar, é preciso rever o nosso princípio de autoridade. Porque às vezes achamos que só quem pode aconselhar são os pais. E dentro de uma cultura mais machista, o homem. O conselho verdadeiro vem do homem. Ou mentira. E nem é só dos pais. A mutualidade dentro de casa significa eu aconselhando meu filho me aconselhando, eu podendo aconselhar minha esposa e minha esposa me aconselhando, e vivemos esta mutualidade do aconselhamento. Lembre-se do sacerdócio universal do crente, que todos nós somos sacerdotes. E dentro de casa também. Só que se você está numa posição que você diz o seguinte, quem sabe das coisas aqui em casa sou eu. Você vai aceitar conselho de outra pessoa? Não. Tem gente aqui que dentro de casa é o próprio conselheiro. Mas é o conselheiro mor. E os outros são todos pacientes.
Não funciona desse jeito. Você não sabe todas as coisas. E muitas vezes você está errado. Eu estou nesse projeto de escrever o livro e tinha um ritmo proposto que não deu certo, e estou no outro ritmo agora. E peguei um cobreiro, compartilhei com os irmãos que tive por causa de estresse. E teve um dia que eu estava lá em casa e o meu mais novo chegou para mim, olhou para mim e disse: pai, esse livro está acabando contigo, né? Esse livro está acabando contigo. Aí eu olhei para ele. Na boca dos pequeninos, muitas vezes sai uma sabedoria. Quem disse que a sabedoria está só na cabeça dos adultos e dos pais? É preciso rever isso. Agora tem uma coisa que esse texto nos traz, uma dica que esse texto nos traz. Meus irmãos, no comecinho, ó, estou eu mesmo convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. E por isso ele diz que vocês estão capazes para aconselhar. Porque há a bondade e a instrução. Isso não tem a ver com idade, isso não tem a ver com sexo, com gênero. Bondade e instrução. Quanto mais crescermos na bondade e na instrução do conhecimento da palavra de Deus, mais preparados estaremos para viver o aconselhamento dentro da nossa casa. E lembre-se, aconselhem-se uns aos outros. Para isso, escute o conselho das pessoas de dentro da sua casa. Mesmo que seja sua filha, seu filho, escute o conselho dele. Escute e viva essa mutualidade dentro da sua casa. O último, meus irmãos, minha casa é um lugar onde eu me torno melhor. E eu vou para Colossenses 3,16, que diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se, o aconselhamento já falei, uns aos outros com toda a sabedoria. A nossa casa é um lugar do ensino. Casa é lugar de ensinar. E mais uma vez, quem aprende com quem? Aprendemos uns com os outros. A gente aprende tanta coisa com os nossos filhos. A gente aprende tanta coisa convivendo com a mulher. E eu imagino que vocês, mulheres, aprendem também tantas coisas convivendo com o homem. Aprendemos uns com os outros. Aprendemos de fato uns com os outros. A nossa casa, ele é um lugar de ensino. Mas o texto diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quando ele está falando do ensino aqui, ele está fazendo uma referência direta à palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com sabedoria. A nossa casa é o lugar da palavra de Cristo. Aí eu pergunto para vocês, o que é que isso significa? O que é que isso significa? Fazer culto doméstico? Não. Ler a Bíblia em casa? Não, esse texto não está falando da Bíblia. Esse texto estava sendo escrito, não tinha nem a Bíblia. Ele é a própria Bíblia. Ele não está falando da Bíblia. Ele não é um texto que está falando da Bíblia. Quando Paulo escreveu, não tinha Novo Testamento, não. Ele estava mandando uma carta para a igreja em Colossos. E ele estava dizendo o quê? A palavra de... Está aí, ó. A palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês. E ensinem uns aos outros a respeito disso. E não há maneira mais especial de ser melhor do que ser ensinado à medida perfeita da estatura de Cristo. De sermos mais parecidos com Jesus. O que esse texto está dizendo, falando à igreja, é que vocês, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês e que vocês se ensinem e aconselhem-se uns aos outros de uma forma que vocês fiquem mais parecidos com Cristo. Que a palavra de Cristo, ela habite dentro da sua casa. Habite em você. A palavra de Cristo é a mensagem de Cristo.
É o ensino do Cristo. É o evangelho do Cristo. É o amor do Cristo. É a palavra de Cristo habitando em nós, dentro da nossa casa. O que isso significa? Deixa eu esmiuçar aqui rapidinho. Eu vou ler a conclusão que eu fiz daquela série Cenas de Humanidade de Jesus de Nazaré. Na última pregação, a pregação número 12, que fala do legado de Jesus, eu falo dessa pregação sobre o legado de Jesus. E eu destaco o seguinte: o legado de Jesus é preciso viver curando os que sofrem, acolher os excluídos, perdoar os pecadores, defender as mulheres, abençoar as crianças, fazer refeições abertas a todos, entrar nas casas anunciando a paz, contar parábolas sobre a bondade e sobre a graça de Deus, denunciar a religião que vai contra a felicidade das pessoas e continuar anunciando que o reino de Deus está próximo. Isso é a palavra de Cristo. Foi isso que Jesus falou. Foi isso que Jesus ensinou. Foi isso que Jesus viveu. Foram essas sementes que Jesus jogou. E os corações bons irão receber essas sementes, irão frutificar para o reino. E é isso que nós precisamos ensinar dentro da nossa casa. Ser melhor significa ser como Cristo. E ter a coragem de repartir o pão com o faminto. Ter a coragem de perdoar. Ter a coragem de você realmente defender as crianças. Defender os oprimidos, os excluídos. De estender a mão para aquele que está ferido. De anunciar cura e o reino da paz nas casas que vocês passarem, que vocês viverem. E que a pessoa que vive dentro da sua casa, ela possa ser ensinada na palavra de Cristo que habita em vós. Que não é a Bíblia decorada. É muito mais do que isso. É a palavra de Cristo, o ensino do Cristo, sendo vivido dentro da casa. Se a sua casa, meu irmão, for um lugar em que as pessoas que ali vivem ficam mais parecidas com Jesus, ela será um lugar onde quem viver ali será muito melhor a cada dia. Porque ser igual a Jesus é ser o melhor que nós podemos ser. Lembra da frase que eu usei naquela série? Que quando Deus se fez carne e habitou entre nós, Ele se revelou o quê? Para mostrar quem Deus é e quem o homem pode ser. A humanidade de Jesus é a expressão do verdadeiro ser humano. Em todo o seu potencial, em toda a sua potência. O ser humano em toda a sua potência. Ser igual a Jesus. Como é que é isso, hein? Se eu for morar lá na sua casa, depois de 3 meses, eu vou sair mais parecido com Jesus ou eu vou sair mais distante? As atitudes, as maneiras que se vive ali dentro, é como? É como? O ensino, a exortação está baseado em quê? O aconselhamento. Que a minha casa, que a sua casa, seja um lugar onde as pessoas que ali vivem se tornem melhores, porque se tornam mais parecidas com Jesus. E meus irmãos, nós temos oportunidades riquíssimas no dia a dia para ensinar a palavra de Cristo. No dia a dia. No dia a dia, oportunidades riquíssimas com os nossos filhos. De ensinar a palavra de Cristo. No sinal, quando ele faz a pergunta, quem é esse cara? Por que ele está aí? É uma oportunidade de você falar da mensagem de Cristo. E você tem ali a oportunidade de começar a torná-lo insensível. Ou de passar para ele a mensagem de Cristo ali. Porque você pode dizer, isso é um vagabundo que está aqui se aproveitando das pessoas. Ou você pode usar a palavra de Cristo e dizer, esta é uma pessoa que Deus se importa, que está vivendo aí numa condição que nós não sabemos por quê. Alguns até se aproveitam disso, mas nós precisamos fazer alguma coisa um dia para mudar isso. Pare um dia o seu carro, converse com ele, ofereça uma ajuda, dê um pão. Isso é ensinar a palavra de Cristo dentro de casa. Não é ficar decorando texto bíblico, não. Isso é ensinar a palavra de Cristo. Nas perguntas.
As perguntas que os nossos filhos fazem, que a gente fica assim, meu Deus, como é que eu respondo isso? É igual aquelas perguntas do doido, lembra do doido que eu falei? Lá perto do seminário, que eu passava lá e o doido na janela era um hospício e o seminário. Aí tinha o hospício e o seminário. Aí eu passava no hospício andando para chegar no seminário. Aí quando eu passava no hospício, tinha um doido na janela. E ele olhava para mim e dizia, ei, psiu, ei, psiu. E aí, quanto mais ele, psiu, mais eu rápido andava, né? Aí o doido chegou e disse, se fosse Jesus, parava e falava comigo. Bufo. Fui para casa, fiquei, ó. Para casa não, fui para o internato lá do seminário e fiquei. Ah, doido. Mas eu acho que a gente precisa ser mais doido. Os doidos conseguem enxergar algumas coisas que a gente não consegue. A nossa normalidade, nós perdemos a sensibilidade para muita coisa. No dia a dia, oportunidades, visitando. Uma vez o meu pequeno chegou e disse, pai, tu já foi numa prisão? Eu disse, já, filho. Papai foi uma vez visitar uma prisão. E foi fazer o que lá? Ele disse, eu fui levar sopa. Por quê? Porque tem umas prisões temporárias que não tem comida, é a família que leva. Se você não levar, eles não comem. E aí as famílias que levam, o que está lá dentro, que recebe da família, tem que dividir com todo mundo, de muito bom grado, porque se ele não dividir... Aí a gente foi levar sopa. A gente foi lá fazer um projeto que tinha, a gente foi levar sopa. Até com o Áureo, não sei se o Áureo está aqui. A gente foi lá fazer a visita e levar sopa lá para esse pessoal. E aí ele olhou assim para mim e disse, pai, quando eu crescer, eu quero fazer isso. Mas eu vou levar picanha. Eu disse isso, meu filho, seja melhor que seu pai. Eu vou levar picanha, mal passada com gordura. É osso, né? Esse mesmo elemento, de 6 anos, estava na estrada, Morro Branco, aí passou uma ambulância. Foi-se embora a ambulância. Desculpa estar partilhando essas coisas, viu, pessoal? Mas é porque eu acho que inspira e me inspira, pode inspirar você. Passou, aí eu olhei, ele, pai, eu não gosto de ambulância. Aí já pensei, né? Isso é coisa da Aninha, porque a Aninha tem medo de sirene. Então toca a sirene passando, ela já fica nervosa, achando que é algum problema. Eu disse, o menino está pegando o medo da Aninha de sirene, né? A única sirene que eu tinha medo era do recreio, quando terminava. Mas passou a ambulância, e ele, eu não gosto de ambulância. Eu disse, mas por que, filho? A ambulância, não é um carro de polícia, não. É a ambulância que está passando. Ele disse, não, pai, é porque eu fico... Toda hora que passa uma ambulância, eu fico imaginando que tem uma pessoa ali dentro, sofrendo. Eu disse, rapaz, eu não preciso, se eu não atrapalhar, a palavra de Cristo vai sozinha. É só não atrapalhar. O problema é que a gente atrapalha. A gente vai tirando a sensibilidade das nossas crianças e vai transformando elas num monstro social. Tem alguém ali dentro sofrendo. Oportunidades no dia a dia, meus irmãos. Domingo passado eu estava vindo para a igreja, entrei no elevador com o Tiago. 5º andar. Chegou no 2º andar, parou. Aí quando parou, abriu a porta, aí entrou 2 pessoas com 2 balões bem grandes para o aniversário. 2 balões enormes. E quando entrou as 2 pessoas, que eu olhei, aí estava filmando, fazendo make-off. Aí estava eu, o Tiago, eu com o meu tablet aqui, né, preparando para vir para cá, e entra com aqueles negócios lá. Aí o cara olha assim e diz, é o aniversário da estranha. Aí quando eu olho para a estranha, era um homem, mas era mulher, entendeu? Disse, é o aniversário da estranha, vem cá, estranha, entra. Aí a estranha entra, o Tiago lá, né, e eu lá. Aí chega, aí ela começou, ó, o make-off, aí virou, filmou para mim, fala aí pro pessoal da estranha. Eu disse, parabéns, estranha, né? Aí ele entrou, quando chegou lá na situação, lá no momento lá, o Tiago entrou e parou no 1º andar, e entrou uma família. Aí entrou o pai, quando o pai entrou e olhou, pegou logo o meninozinho assim, sabe? Pro cantinho do elevador. Aí o menino pegou e fez, o que é isso? Só que o menino apontou pro balão, porque não dava para perceber que era um homem. Não dava. Ele apontou pro balão, o pai achou que ele tinha apontado para a pessoa. Aí o pai ficou nervoso. Disse, não é nada não, meu filho, não é nada não, é um balão, é um aniversário. É um aniversário. E a gente desceu, quando chegou no carro, eu disse, Tiago, tu percebeu
que eram 2 homens. Aí ele, onde? Eu disse ali, filho, eram 2 homens. Que ele estava filmando e tinha um outro que estava lá, mas estava vestido de mulher. Ele, sério? Eu disse, quando a gente saiu, a estranha estava lá. A estranha é o apelido dela mesmo, tá? A estranha estava lá. Eu disse, olha aí, Tiago, tá vendo? Isso é um homem, mas está vestido de mulher. O que eu estou ensinando com isso, meu povo? O que eu estou ensinando com isso? Tolerância, respeito. A palavra de Cristo está sendo habitada. E essa criança não vai crescer com medo, ou com abuso, ou com raiva de pessoas que têm essa opção. Mesmo que ela não concorde, mesmo que ela não ache certo, mesmo que ela não ache o ideal para ser vivido. A palavra de Cristo vai sendo ensinada nos momentos de fraqueza, de confissão, de perdão. E na vida a 2, a gente tem a oportunidade todo dia de ensinar a palavra de Cristo uns aos outros. Porque viver vida a 2 é se aceitar todo dia, é se perdoar toda hora, é exercer misericórdia o tempo todo, é a palavra de Cristo o tempo todo sendo vivido dentro da relação a 2. Mas para isso, nós precisamos de uma base, de um lugar macio, que nos dê a ousadia de subirmos com coragem, de que se cairmos, existe uma graça, existe um perdão para nos amparar. Amém, irmãos? Eu queria partilhar com vocês uma música. A gente vai encerrar com essa música. A gente vai orar depois dessa música. Peço a você que não saia, que fique até o final. Depois a gente vai ter só um informativo e hoje tem cantina da Magda aqui para a gente ficar junto, continuar conversando sobre tudo isso. Mas eu queria que você escutasse essa música, uma música do Paulo César Baruch. Najib, vamos tirar aqui a bichinha aqui. Do Paulo César Baruch. E uma música que fala da família. Eu queria que você... Eu não coloquei aquelas imagenzinhas de PowerPoint, não. Coloquei só a letra, para você pensar. E domingo que vem a gente vai encerrar a série cantando essa música. Por isso, te apresento essa música, deixo ela como nossa oração. Quando terminar a música, a gente vai orar.